Tá, que bom que você veio. Amém? Tem alguém aí, não? Tá, e que maravilha estar com vocês hoje à noite, em especial nesse dia, que é a chamada Sexta-feira da Paixão. Tá, eu quero compartilhar aqui algumas verdades sagradas, quero fazer isso de modo breve, mas a minha oração é que você ouça mais que a minha voz, que você ouça a voz de Deus no teu coração. É muito importante que você não somente escute, mas que você dê ouvidos. Esta é a razão porque a palavra do Eterno diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece um pleonasmo, né? Parece chover no molhado. É claro que, a princípio, quem tem ouvidos é para ouvir. Mas não é nesse sentido que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sentido é: quem tem ouvidos para ouvir, dê ouvidos às verdades que estão sendo ouvidas. Porque, lamentavelmente, muitas pessoas, elas ouvem, mas não dão ouvidos. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, abra sua Bíblia, por gentileza, Êxodo, no capítulo 12. Só um pouquinho mais baixo, só um detalhezinho. Êxodo, no capítulo 12. Tá, se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar na Bíblia da pessoa que está ao seu lado, ou então você preste atenção, mas é muito importante que você confira na Escritura Sagrada se as coisas são do modo como é falado. Amém? Então significa que você não pode engolir qualquer coisa que é falado. Você tem que testificar se de fato tem fundamento aquilo que está sendo dito ou não. Que bom estar com esse casal que nós temos uma trajetória juntos no reino de Deus, em especial nessa visão ministerial. Pastor Genivaldo, pastora Sônia, né, eles que foram alcançados por essa visão ministerial e deram uma resposta positiva a Deus, ao chamado. Eu tenho dito que a palavra chamado, ela vem de chama. Então, uma pessoa que tem um chamado de Deus, significa que Deus acendeu uma chama no coração dessa pessoa, para que ela seja útil no reino de Deus, útil na obra de Deus. Então, louvado seja o Eterno pelo pastor Genivaldo, pastora Sônia, né? E está aqui também o pastor Valmir, sua esposa, está o pastor André, com a esposa também, e uma equipe de obreiros aqui que também tem história nesse ministério. Porque no reino de Deus é assim. Tem gente que conta história e tem gente que faz história. E louvado seja o Eterno, nós temos uma turma que não é contadora de histórias. É gente que está fazendo história no reino de Deus. A minha oração, você que está aí, que de repente está ouvindo histórias, está recontando as histórias, que você também vista essa camisa e passe a fazer história no reino de Deus. Tem alguém aí, não? Louvado seja o Eterno. Tá, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A palavra Êxodo significa saída. Saída. É o livro que fala da saída do povo hebreu quando escravo na terra do Egito, quando oprimido pelo jugo de Faraó. Então, esse povo, debaixo da opressão de Faraó, esse povo clamou a Deus por libertação, por salvação. E na maioria das vezes é assim. As pessoas no bem bom da vida, a maioria deixa Deus no reboque, deixa Deus na carroceria, esquece de Deus. Mas quando vem a opressão, a aflição, o sofrimento, a semelhança do povo hebreu no Egito, é comum as pessoas clamarem a Deus por libertação, clamarem a Deus por um novo tempo. E foi isso que o povo fez ali no Egito. Oprimido,
pelo jugo de Faraó, pelo tacão de Faraó, o povo começou a clamar a Deus por libertação. E quando alguém clama a Deus com sinceridade, Deus atende, Deus responde. E Deus atendeu o clamor do povo ali. E levantou Moisés para ser o instrumento da libertação do povo, da escravidão, da servidão, do sofrimento ali na terra do Egito. É uma longa história, eu recomendo que você leia o livro de Hebreus todo, para você ver que história fantástica, né? Uma história inspiradora. Tá? Então, nada do que está na Bíblia está escrito por acaso. O que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu louvo a Deus pelo livro, por todos os livros da Bíblia. Mas o livro de Êxodo tem paralelo também em nossa saída desse mundo de pecado, em nossa saída da opressão, do sofrimento, da angústia, da depressão, da crise, da dificuldade. Isso tem um paralelo nisso, tá? Então vamos ler Êxodo capítulo 12, se você tem aí a Bíblia, nós vamos ler o verso 26 até o 28. Êxodo 12, 26 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: quando nossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis. Isso é Deus falando. Deus está dizendo, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Diga amém. Tá, eu vou pedir para apagar essa luz aí e essa aqui de trás, se puder apagar a cruz também, porque eu estou registrando aqui e a cruz, a luz da cruz aqui dá um conflito na imagem. Eu quero essa da frente aqui no início. Aí, tá? É porque dá conflito aí. Dá não? Pode ligar a cruz então. Ela diz que não está dando conflito na imagem. Tá, porque hoje é bom, né? A gente tem como registrar aquilo que é compartilhado. Porque não somente as pessoas que estão no ambiente, no lugar da ministração, são abençoadas, mas outras pessoas podem receber também através do vídeo, através dos trechos, né? Para fortalecimento da fé, da espiritualidade. Por isso eu gosto de estar registrando. Amém? Tá, agora erga sua cabeça, olhe para mim, escute cuidadosamente. Vou começar com a pergunta: por que você crê no que você crê? A outra pergunta é: por que você faz o que você faz? Isso em qualquer área da vida. Tudo tem um porquê. Há basicamente duas maneiras da gente aprender qualquer coisa, em qualquer área da vida. Uma delas é com alguém nos ensinando. Você pode dizer amém por isso? Amém. Alguém te ensina, alguém te instrui, alguém te mostra os princípios, alguém te orienta, e de repente você passa a incorporar aquilo na sua vida, aquele ensinamento, e o ensinamento vira comportamento. Então você passa a crer e você passa a fazer, a se comportar, por conta daquilo que alguém dividiu com você, alguém te orientou, alguém te ensinou. Isso vale para qualquer área da vida. Vale para a área da culinária. A dona de casa, de repente, faz o que faz porque aprendeu, alguém ensinou. Ou então faz, a segunda maneira de aprender é aprender por imitação. Então, primeiro, ou você aprende porque alguém te orienta, alguém te ensina, alguém te dá os princípios,
Você acredita e você passa a se comportar por conta do que alguém disse, por conta do que alguém falou. Ou então você está fazendo o que está fazendo porque você viu alguém fazendo e você copiou. Repito, a dona de casa de repente faz o que ela faz ali na culinária porque alguém ensinou. Ela assistiu a Ana Maria Braga. Na minha época era Palmirinha. Então aprendeu as receitas e ela passou a obedecer as receitas. E faz o que faz porque aprendeu e virou comportamento naquela área da culinária. Isso vale para qualquer coisa. O pedreiro, por exemplo, o pedreiro está fazendo o que ele faz, do jeito que ele faz, de repente, porque alguém ensinou. Ele começou como servente. E aí, uma pessoa ali começou a ensinar. Falou, é desse modo, é dessa forma. A gente faz isso por conta disso, por conta daquilo. Porque senão vai ter consequência. Então ele faz o que faz o pedreiro, de repente, que alguém ensinou. Ou então, porque ele viu alguém fazendo, ele copiou. Ele imitou quem fazia aquilo. Então ele repete. Ele passa a repetir porque ele viu alguém fazendo aquilo. Repito, isso vale para qualquer área da vida, inclusive para a área espiritual, inclusive para a fé, para a crença. De repente, uma pessoa tem um comportamento em relação à sua crença, ela está numa modalidade de crença porque alguém ensinou ela daquele modo. Alguém instruiu ela daquele modo, ou certo ou errado. A pessoa foi instruída e ela acreditou naquilo e passou a praticar aquilo porque alguém deu a instrução, certa ou errada, e a pessoa agora se comporta na sua fé, na sua espiritualidade, naquele modelo de crença que alguém ensinou. Ou então a pessoa tem um modelo de crença que ela pratica porque ela está fazendo por imitação. Porque a minha avó creu, a minha mãe creu desse modo. Toda a minha família professou a fé, a crença, nessa modalidade de crença. Que eu estou fazendo do mesmo jeito que eles fizeram. Estão compreendendo? E de repente a pessoa não sabe, ou por instrução, ou por imitação, ela não sabe se está certo ou não. Ela nunca atinou de questionar se o modo de crer, de acreditar, o modo de fazer, o modo de se comportar na crença, na fé, se tem fundamento ou não. E eu vou mais longe. Tem gente que quando você aborda e começa a falar da modalidade de crença que a Bíblia Sagrada traz para mim e para você, as verdades sagradas alusivas à fé, tem gente que resiste. Tem gente que resiste. E um chavão que a maioria menciona na hora da resistência. Religião a gente não discute, cada um tem a sua. Eu não sei se você já ouviu isso, ou se você já falou isso para alguém na época que você estava numa modalidade de crença enganosa. Mas eu já enfrentei isso por diversas vezes. Eu chego para falar do amor de Deus, da graça de Deus, eu chego para compartilhar os fundamentos da fé cristã, a pessoa está professando a fé, a crença, numa modalidade de crença enganosa. Ela aprendeu errado porque alguém ensinou errado para ela, e ela acreditou no errado e está praticando o errado. Ou ela está praticando porque aprendeu por imitação. Repito, a minha avó fez isso. A minha mãe fez, a minha família toda foi dentro dessa metodologia, dentro desse sistema de crença, e então eu cresci aprendendo a fazer, porque a minha família sempre fez isso, eu aprendi por imitação. Mas repito, a maioria não tem interesse em saber se está certo ou não, se é desse modo ou não, qual é a verdade a respeito disso. Então, isso vale para a área da fé, da crença, da espiritualidade e vale para qualquer área da vida.
De repente, eu vou te dar um exemplo aqui, quem dirige sabe disso. Você pode estar dirigindo hoje porque você aprendeu olhando alguém dirigir. Mas de repente você está fazendo muita coisa errada, porque quando você imitou alguém, esse alguém fazia coisa errada. Estão compreendendo? Ou então você dirige hoje porque alguém te ensinou. E esse alguém que de repente te ensinou a fazer errado. E você de repente dirige no trânsito e fazendo coisa errada no trânsito, porque alguém te ensinou errado ou porque você imitou alguém que fazia errado. Então é assim na crença, é assim na espiritualidade. Erga a sua cabeça, olhe para mim. Eu vou te contar uma história. Alguns cientistas, para estudar o comportamento humano, eles pegaram 5 macacos, presta atenção, me empresta sua mente um pouquinho, tá? Pegaram 5 macacos, colocaram dentro de uma jaula. Quantos macacos? 5. Uma jaula, colocaram uma escada ali dentro da jaula, um cacho de bananas lá em cima do topo da escada, instalaram um dispositivo para esguichar a água embaixo quando um macaco subisse para pegar a banana. Então na escada tinha um dispositivo, quando triscava no dispositivo, esguichava água gelada nos macacos que não subiram a escada, aqueles que estavam embaixo. Estão compreendendo o que eu estou falando? 5 macacos. Então um deles, quando viu o cacho de bananas no topo da escada, eu não sei se você sabe, comida predileta, favorita de macaco é banana. Então imediatamente um deles já subiu para pegar uma banana. Bananas maduras, saborosas, cheirosas. E quando ele pisou no último degrau para chegar no cacho de bananas, acionou o dispositivo. E os 4 macacos que estavam em casa receberam jato de água fria. Fala aquele sujo. Mas daqui a pouco, o segundo macaco, aquele desceu, e um outro macaco vai e sobe. Quando ele sobe, que pisa no último degrau, aciona o dispositivo e esguicha água gelada nos 4 macacos que ficaram, inclusive aquele primeiro que tinha subido. Estão compreendendo o que eu estou falando? Daqui a pouco, o terceiro macaco está com fome, olhou, cacho de banana, subiu, pisou no último degrau da escada para chegar no cacho de bananas, acionou o dispositivo, esguichou água gelada nos 4 macacos que estavam embaixo. Aí eles concluíram o seguinte: toda vez que um de nós sobe ali na escada para pegar uma banana, os que estão aqui embaixo levam ducha de água gelada, de água fria. Aí os macacos decidiram o seguinte: ninguém mais vai subir a escada, porque a gente não quer ficar sendo molhado toda hora com água gelada. Aí, quando um tentava subir, os outros pulavam nele e descia soco nele, enchia ele de pancada. Estão compreendendo? Por quê? Porque eles conceberam a ideia de que quando qualquer um subisse lá, ia esguichar água fria nos outros, e eles não queriam passar por isso. Então o comportamento agora passou a ser esse: ninguém mais aqui sobe na escada. Se subir, nós vamos pegar de pancada. Aí ninguém subia. Por quê? Ninguém queria sofrer o que haviam sofrido antes. Quantos entendem o que eu estou falando? Aí os cientistas fizeram o seguinte: substituíram um dos 5 macacos por um macaco novato que não conhecia o problema, que não conhecia o dispositivo. Esse macaco novato, quando chegou na jaula aqui, aquela alegria, aí deu uma olhada no topo da escada, um cacho de banana maduro.
Primeira coisa que ele fez, qual foi? Subir a escada para pegar uma banana. E quando ele vai subir a escada, os outros 4, que já tinham tomado a decisão que ninguém sobe essa escada porque a gente não quer molhar, não quer pegar ducha de água fria, os outros 4 pularam nele e pancada nele. Aí ele ficou por entender ali no canto, falou, poxa, eu só queria pegar uma banana. Me bateram, por quê? Então ele apanhou sem saber por que estava apanhando. Quem bateu sabia porque estava batendo. Está difícil ou não? Se estiver difícil eu vou desenhar, vou mandar projetar aqui na tela. Então vamos lá. Aí os cientistas substituíram mais um macaco dos antigos que conhecia o dispositivo, botou um macaco novato. Aí esse novato chega, feliz da vida, olhou, cacho de banana maduro, e falou, opa, me dei bem. Aí quando ele vai começar a subir a escada, os outros macacos, os 3 que conheciam o dispositivo e mais o novato que não conhecia, que apanhou. Os 4 pularam nesse novato e desceram o cacete nele. Aí ele falou, e eles foram substituindo um a um os macacos antigos que conheciam o dispositivo. Até que substituíram o último macaco que conhecia o dispositivo. Cada macaco substituído, os outros, os que conheciam e os que não conheciam o dispositivo de molhar com água gelada, todos eles batiam no novato. Agora, os cientistas trocaram o último macaco que conhecia o esguicho de água gelada. Agora tem 5 macacos na jaula que não conheceram a molhadeira com água gelada. Aí esse 5º que chega, mesma coisa, olhou, cacho de banana, e ele vai correndo para subir a escada. Quando ele começa a subir a escada, os 4 macacos pularam nele e encheram ele de pancada. Ou seja, agora tem 5 macacos na jaula que nunca viram o dispositivo da água funcionar. Os 5 que estão lá, eles estão dispostos a bater em qualquer um, sem saber por que estava batendo. Agora, por que vocês estão batendo? De repente, eles poderiam dizer assim, não, porque quando eu cheguei aqui sempre foi assim. Qualquer um que subir, a gente não deixa subir, tem que bater. Então, por que eu estou te contando essa história? Para mostrar para você a tradição religiosa. O inferno que é a tradição religiosa. Quantas são as pessoas que estão por este mundo afora praticando uma fé, uma crença, numa modalidade de crença que eles estão fazendo sem saber por que estão fazendo. Estão acendendo velas sem saber por que acende, estão pagando promessa, andando quilômetros sem saber por que estão fazendo, estão crendo no santo fulano, beltrano, sem saber por quê. E o que é pior, sem saber se tem fundamento aquilo ou não. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então o novato, de repente, chega numa religião, numa crença, numa crendice, numa superstição. Por que você está carregando o pé de coelho? Não, porque meu avô carregava. O meu pai tinha um pé de coelho. Ah, porque lá em casa todo mundo tem um olho de lobo na carteira. Por que você põe essa planta aí? Comigo ninguém pode, na porta da sua casa. Ah, porque na minha família todo mundo sempre fez isso. Aqui a gente põe a espada de São Jorge. Por que você põe essa carranca aí? Não, porque todo mundo aqui põe na região do Rio São Francisco. A crença é carranca, para espantar o bicho. Estão compreendendo? É gente que faz que de repente aprendeu errado. Ou gente que faz porque de repente imitou quem fez errado. E nem sabe por que fazia e agora eu estou fazendo porque eu aprendi desse modo, desse jeito. Então por que eu vim aqui hoje à noite, nessa sexta-feira da paixão? Eu vim aqui para de repente
remover da sua mente essa síndrome de macaco, que aprendeu uma religião, uma modalidade de crença por imitação. Ou então, na pior das hipóteses, você aprendeu, mas aprendeu errado. Enganaram você. Eu quero começar dizendo a vocês o seguinte, que Páscoa não tem nada a ver com coelho. E muito menos coelho que bota ovo. Onde é que você já viu coelho botar ovo? E muito menos coelho que bota ovo de chocolate. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, enganaram você. Então a pergunta é, por que você faz isso? Por que você pratica isso? Por que na época da Páscoa você vai e é Páscoa, então vamos comprar um ovo? Aí se você perguntar, ô Bispo Daniel, se te dá um ovo de chocolate na Páscoa, você recebe? Recebo. Você come? Como. Não como o quê? Ainda mais se ele for diet. Eu oro a Deus, consagro, mas com a consciência de que Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com coelho que bota ovo, não tem nada a ver com coelho que bota ovo de chocolate. Você vê que é um engodo, um engano. E de repente você não questiona. Você não fala por que é coelho. E por que é coelho que bota ovo. Você não questiona. Porque você aprendeu por imitação. Ou te ensinaram errado a você. Você quer outra coisa? Natal. O que é Natal? Quando você fala em Natal, a maioria das pessoas se lembra de Papai Noel. Natal não tem nada a ver com Papai Noel. A verdade absoluta sobre o Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Colocaram esse personagem, um velhinho barbudo, caridoso, que dá presente para as crianças, como uma cortina de fumaça, para desviar o foco das pessoas do verdadeiro personagem do Natal. Só você vê o sistema como funciona, o engodo que é, e de repente você está fazendo como os macacos. O macaco passou a bater no outro sem saber por que estava batendo. Ele passou a fazer sem saber por que estava fazendo. Porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E de repente a geração que criou esse engodo, esse engano, já se foi. E você está na última geração de macacos. Desculpa a expressão, sem querer ofender. A última geração que não sabe o porquê, mas que todo mundo sempre fez isso, todo ano é assim e tal, as lojas ficam cheias. O capitalismo, deixa eu te falar, capitalismo que na verdade é o capetalismo, capeta por trás, para desviar as pessoas das verdades sagradas, das verdades absolutas em relação à espiritualidade, em relação à fé. Estão compreendendo? Eu repito aqui, se me der ovo de chocolate, você tem lá para guardar, você fala, vou dar para o bispo. Me dê, papai. Me dê, mamãe, que eu como, entendeu? Consagro, falo, oh, Deus, abençoa, só que eu vou comer com a consciência que Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com isso aqui. Natal, se você falar, eu trouxe um presente aqui para você, não recebo, para mim todo dia é Natal. Você quer? Quero, me dê logo. Só que com a consciência que o personagem principal do Natal não é Papai Noel. O personagem principal do Natal é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Vocês estão compreendendo? E aí você pega essa geração de meninos, de meninas, e começa a treinar eles na modalidade de quem subir a escada, desce cacete. Nem sabe por quê. Caiu a ficha aí agora? Então hoje é sexta-feira da paixão. Tá, eu quero compartilhar com você, eu fiz a introdução, para você poder entender o que eu vou falar aqui. Tá? Eu quero falar sobre os fundamentos da fé cristã. Esse é o meu tema hoje. É uma breve mensagem, mas eu acredito que se você ouvir não somente a minha voz, repito, mas se você ouvir a voz de Deus no teu coração, isso vai fazer você parar, de repente, de fazer o que aprendeu errado
ou parar de fazer o que você faz porque você aprendeu por imitação e quem fazia errado e você está fazendo errado hoje. Vou te ensinar a fazer certo. A modalidade de crença que Deus estabeleceu. Qual é? Quais são os fundamentos do cristianismo? Quais são os fundamentos da fé cristã? Por que que eu, Daniel Elias Fernandes, faço o que eu faço? Por que que a minha modalidade de crença é desse modo? Por que que eu acredito piamente, quero continuar acreditando até o último dia da minha vida? Porque eu não recebi por tradição. Eu não aprendi por imitação. Eu aprendi por revelação. Eu aprendi pela palavra de Deus. Eu aprendi os princípios elementares da fé cristã. Então, eu deixei de ser macaco que vai aprendendo, copiando, fazendo o que alguém está fazendo. Então, eu aprendi a responder à razão da minha fé. Você pode dizer amém por isso? Porque o pessoal que está aí fora, se você perguntar, eles não sabem. Por que você faz isso? Por que você crê desse modo? Por que você acende vela para isso? Para aquilo? Não tem justificação. Tenta justificar, mas não justifica. Explica, mas não justifica. Compreende o que eu estou falando? Diga quem está ao seu lado. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para você aqui, para te ajudar a entender o que eu vou falar. Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa tem a ver com cordeiro. Eu vou dizer de novo. Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa tem tudo a ver com cordeiro. E a primeira Páscoa que a Bíblia registra e que se tornou modelo aconteceu na terra do Egito, conforme eu disse na introdução. O povo hebreu era escravo na terra do Egito, oprimido por Faraó. Este povo clamou por libertação e Deus levantou um instrumento chamado Moisés para ser o canal. Então Deus deu instruções a Moisés. Entre outras coisas, Deus disse que enviaria as pragas na terra do Egito. Erga a sua cabeça, olhe para mim, não se distraia. Enviaria as pragas. Se você já leu, você sabe, as 10 pragas do Egito. Para quem não sabe, cada praga que veio ali na terra do Egito era para tocar numa divindade, numa crença, numa crendice dos egípcios. Porque eles criam, mas estavam crendo em modalidades de crenças erradas. Tem alguém aí? Então Deus, para se manifestar na terra do Egito como todo-poderoso, como o único Deus, digno de ser louvado, digno de ser adorado, então ele diz a Moisés que enviaria as pragas para serem sinais na terra do Egito, que só ele é digno de ser adorado. E para ensinar que o povo no Egito cria em modalidades de crenças errôneas. Estão me ouvindo? Você ainda está aí? Tá. Então escuta só. Só para você entender isso, não vou falar de todas as pragas, mas a primeira praga que aconteceu foi as águas do Nilo, do rio Nilo, se transformando em sangue. Por isso eu recomendo que você leia o livro de Êxodo. Então Moisés toca o cajado das águas do Nilo e as águas se tornam em sangue. E começa a cheirar mal aquilo. Por que tocou nas águas do Nilo? O rio Nilo, para os egípcios, era um deus. Eles adoravam o rio Nilo ali. O rio era como se fosse, era o deus deles. Por causa das colheitas, por causa do que o rio proporcionava à terra do Egito. Então, ao invés de adorarem ao Deus vivo, todo-poderoso, eles adoravam o rio Nilo. Então, Deus manda primeiro para tocar nessa divindade, o Nilo, o rio Nilo. E as outras pragas, cada uma delas, para tocar nas crenças, nas crendices, nas superstições do Egito. E a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. É aqui que eu quero chamar a sua atenção.
O primogênito significa o filho mais velho de uma família. Você que tem vários filhos aí, o mais velho ou a mais velha, à luz da Bíblia, é o primogênito, ou seja, o primeiro. Estão compreendendo? E o filho primogênito na terra do Egito, tanto de homens, filho de homens, quanto de animais. O primeiro filho de uma família ou dos animais era filho dos deuses, na crença deles. Estão compreendendo? O filho mais velho de uma família, ele era paparicado. Ele era tratado como uma divindade. Esse menino é filho dos deuses. Estão compreendendo? Esse bezerro que nasceu aqui, é o primeiro, é o primogênito. Esse bezerro é dos deuses. Aí eles criavam o bezerro com o bom e com o melhor, para depois sacrificar esse bezerro à divindade, que ele era da divindade. Estão compreendendo? Então, resumindo, os primogênitos, tanto de homens como de animais, eram filhos dos deuses nas crenças, nas crendices, nas superstições dos egípcios. Então Deus, desde a primeira praga, ele vem tocando para revelar que ele é o único Deus nas crenças, nas crendices, nas divindades do povo na terra do Egito. Eu estou dando uma aula para vocês aqui hoje. Então erga a cabeça, olha aqui para mim. Aí Deus anunciou para Moisés a última praga. Deus disse: o destruidor vai passar pela terra do Egito à meia-noite. E quando ele passar, ele vai entrar nas casas. E ele vai matar os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Estão compreendendo? Então, a casa que ele entrar, o mais velho vai morrer. O mais velho dos animais, dos cachorros, das cabras, das ovelhas, dos bois, dos camelos, dos cavalos, o mais velho vai morrer, o primogênito. Então Deus disse a Moisés. Aí Deus deu uma instrução do livramento para Moisés. Falou: agora você vai dizer ao povo hebreu, povo da fé. Quem é da fé? Amém. Você vai dizer ao povo da fé, povo hebreu, o povo que crê em mim, que cada família deve pegar um cordeiro sem defeito e sacrificar esse cordeiro, colocar o sangue numa bacia, vai vendo, pegar o sangue desse cordeiro sem defeito, molhar ali com uma espuma e passar nas ombreiras das portas. Então tem o portal e tem a ombreira. Entende o que eu estou falando? A ombreira, aquele de cima. Então Deus disse: vai pegar o sangue desse cordeiro. Cada família tinha que fazer isso para expressar a fé no Deus único e verdadeiro, no Deus vivo, no Todo-Poderoso. Aí, pegar o sangue, passar ali nas ombreiras das portas. E Deus disse: à meia-noite, que hora? À meia-noite, o destruidor vai passar pela terra do Egito. Ele vai entrar nas casas e vai matar os primogênitos. Agora, a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro sem defeito, o destruidor vai passar por cima, ele não vai entrar naquela casa. Então o que o povo fez? Pegava, sacrificava o cordeiro, molhava ali a espuma, passava na ombreira. Quando foi à meia-noite, foi uma mortandade na terra do Egito. Morte de filhos mais velhos, tanto de homens quanto de animais. Uma tragédia. Mas nas casas que tinham a marca do sangue do cordeiro sem defeito, o destruidor passou por cima. Então, é isso que significa Páscoa. O nome Páscoa significa passar por cima. O mal passa por cima. O demônio passa por cima. A praga passa por cima. A trama do diabo passa por cima, mas não entra. Não entra na sua casa que tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passa por cima.
E aí o Satanás, ele cria esse engodo, e as pessoas vão aprendendo por imitação, porque alguém ensinou errado, que Páscoa é cordeiro. Que Páscoa é coelho. E é coelho que bota ovo. E é coelho que bota ovo de chocolate. Para desviar o foco, para fazer uma cortina de fumaça, para distrair, enganar as pessoas em relação a isso. Estão compreendendo? Agora olha aqui para mim. Aquele cordeiro sacrificado na terra do Egito. Lá, lembra? Aquele sangue, aquele cordeiro, ele aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que seria morto na cruz do Calvário. É por isso que quando Jesus passa, João Batista fala assim: está aí o Cordeiro de Deus, está aí. Vocês estão compreendendo? Eis o Cordeiro de Deus. Porque João Batista se lembrou do Cordeiro lá no Egito, derramou-se para livramento, para salvação. E agora Jesus chega e ele identifica, por divina revelação, que Jesus Cristo é o cumprimento daquele protótipo lá na terra do Egito. Jesus, de fato, é o Cordeiro Pascal. Você pode dizer amém por isso? Está difícil? Se estiver difícil, eu volto outra vez aqui para continuar. Mas isso aqui vai trazer luz para você, até para você ensinar outras pessoas. Com amor, ensina com amor. Então olha aqui para mim. É por isso que eu creio no que eu creio, do modo como eu creio, a minha crença, o meu comportamento é um comportamento fundamentado em verdades sagradas. Não em tradição, não naquilo que ensinaram errado, tradição religiosa. Não, eu creio nos princípios elementares da Bíblia Sagrada. Então, vou falar rapidão aqui para você. Os fundamentos da fé cristã. Se faltar um desses fundamentos, a sua fé fica xoxa. A sua fé não produz resultado. Você vai viver uma fé impotente, uma fé com a pólvora molhada. Por isso é importante você conhecer os fundamentos. É a mesma coisa, o engenheiro, está aqui, o engenheiro Nilson Porto, né? Então, uma boa construção precisa de bons fundamentos. Alicerces. Para quem não sabe o que é fundamento, alicerces. Quais são os alicerces da vida cristã? Por que quando vem a tempestade, o vento sopra, o problema, a crise, e a gente permanece firme na fé? A gente não desiste, a gente não retrocede, a gente não chuta o balde, a gente não entrega os bretes. Por quê? Porque a nossa fé, ela tem fundamentos. A nossa crença, a nossa espiritualidade não foi edificada na areia, mas foi edificada na rocha, com os fundamentos que Deus estabeleceu na palavra. Isso vai te ajudar. Primeiro fundamento da fé cristã é a encarnação do Filho de Deus. Repare bem, ele sendo Deus na glória do Pai por toda a eternidade passada. Jesus não passou a existir quando foi concebido no ventre de Maria. Ele já existia na glória do Pai. Deus subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus sempre foi Deus por toda a eternidade passada. Mas um dia ele veio a esse mundo. Ele nasceu como um de nós. Ele encarnou. E esse fundamento, ele era importante. Eu vou dizer por quê. O inferno odeia a encarnação de Jesus. Haja vista que esse livro diz: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. Estão compreendendo? Então, o espírito, você quer saber se é demônio? Está ali, manifestou, está o bicho ali, às vezes está dizendo que, está dando até profecia ali. Aí você vira e fala assim: Jesus veio em carne ou não?
Se falar que veio em carne é de Deus. Mas o diabo não confessa, que ele odeia esse fundamento. Sabe por quê? Porque foi necessário que Jesus viesse em carne. Carne e sangue. Porque se ele viesse em espírito, ele não teria sangue para derramar. Está lembrado do sangue do cordeiro na terra do Egito? Tinha que ter sangue. E como é que agora vem Jesus, o Filho de Deus, para salvar, para repetir aquilo que aconteceu lá, o protótipo, para ser o cumprimento do protótipo? E ele não tem sangue para derramar, ele é espírito. Então foi necessário ele nascer como um de nós, para ter carne e sangue. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não procede. Satanás odeia essa doutrina. Os poderes dos infernos odeiam essa doutrina. Haja vista que quando Maria ficou grávida, ela e José tiveram que sair da terra. Por quê? Porque veio um decreto para matar as crianças. Estão compreendendo? O diabo queria que o protótipo não se cumprisse. Agora olhe para mim. Primeiro fundamento, a encarnação de Jesus. A sua crença em Jesus inclui esse fundamento. Ele veio em carne. Diga quem está com você, diga: Jesus veio em carne. Estão ouvindo? João escreveu: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O inferno odeia isso. Quando eu prego isso, eu sei que a capetada fica tudo oriçada. Fala: puxa, ele está trazendo esclarecimento para o povo. Segundo fundamento da fé cristã, ele viveu a vida sem pecado. Ergue a sua cabeça, olhe para mim. Lembra da tentação de Jesus? Ele foi tentado, mas não pecou. Satanás fez de tudo para que Jesus pecasse. Por quê? Porque aí o plano cairia por terra. Porque ele nasceu sem pecado. Ele não foi concebido recebendo a semente do pecado de Adão. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Estão lembrados? O Espírito Santo veio sobre aquela virgem chamada Maria. Então ele não recebeu a semente do pecado original, o pecado de Adão. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Só que agora, durante a sua vida, Satanás falou: poxa, eu não tive sucesso no primeiro intento, agora eu vou ter sucesso, eu vou levar ele a pecar. Porque se ele pecar, o sangue dele fica contaminado pelo pecado. Então ele veio concebido pelo Espírito Santo, sangue inocente, sangue puro, sangue sem mancha do pecado de Adão, mas agora, na sua vida, Satanás trama para ver se ele peca. Porque se ele peca, o sangue dele ficaria contaminado e não serviria para a nossa salvação. Porque teria que ser sangue puro, teria que ser cordeiro sem defeito. Estão lembrados no Egito? Cordeiro sem defeito. Então, Satanás, na tentação do deserto, ele tentou, não conseguiu. Aí, sabe o que diz o texto ali? E Satanás o deixou por um momento. Significa, sabe o quê? Que Satanás não desistiu de continuar tentando fazê-lo pecar, para ter o sangue dele contaminado. Então, o primeiro fundamento, ele veio em carne. Ele veio em carne. O segundo fundamento, ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Então o sangue dele é puro, porque ele não nasceu com o pecado de Adão, e ele nunca pecou. O sangue dele é inocente, é puro. E Satanás odeia essa doutrina, odeia esse fundamento. Por quê? Porque ele tentou frustrar o plano, manchando o sangue dele. Não conseguiu. É por isso que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. É por isso que é o único sangue que pode fazer isso. O sangue de Maria não pode, porque Maria recebeu o pecado de Adão por herança. O sangue de São Pedro não pode, de Santo Antônio não pode.
Do São Joaquim não pode. Da Nossa Senhora da Bicicleta não pode. Vocês estão compreendendo? Não pode, porque está manchado. Todas as pessoas que nasceram nesse mundo receberam a semente do pecado original, que é o pecado de Adão. E como se não bastasse, ainda tem o nosso pecado, para acabar de lascar tudo. Vocês estão compreendendo? Só que Jesus não recebeu a semente do pecado e ele nunca pecou. O sangue dele é puro. O sangue dele é inocente. O sangue dele nos lava, nos purifica do nosso pecado. É o único sangue que lava e purifica o pecador. É o único sangue. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Alvo mais que a neve, cante. Alvo mais que a neve. Bem forte, bem bonito. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado. Sim, neste sangue lavado. Mais alvo que a neve. Meu Deus do céu, bem forte. Dá um aplauso bem forte ao Eterno, ao Senhor, por esse sangue. Então, olha aqui para mim, são 5 fundamentos. Primeiro, ele veio em carne. Segundo, ele nunca pecou. Sangue puro, sangue imaculado. Terceiro fundamento, a sua morte na cruz do Calvário. A morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário é um fundamento imprescindível para a nossa fé. Por quê? Porque foi ali na cruz que ele derramou esse sangue inocente. Foi ali na cruz que ele pagou o preço da nossa salvação. É por esta razão que ele disse: Pai, está consumado. Sabe o que significa consumado? Tetelestai é a palavra original. Tetelestai significa a dívida está paga. A dívida do Daniel está paga. A dívida do pecador que crê em mim está paga. Estão compreendendo? Tetelestai está pago. Então ali na cruz do Calvário, por que Satanás odeia essa doutrina, esse fundamento? Porque ali na cruz ele levou os nossos pecados sobre ele. Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, a Bíblia Sagrada diz, nós fomos sarados. E ali na cruz, ele despojou os principados e potestades, ele desarmou os demônios na cruz, e os expôs ao desprezo. Estão compreendendo? Ele venceu o diabo na cruz. Por isso que o inferno odeia essa doutrina. É por isso que ele vem com essa história de coelho, de coelho que bota ovo e coelho que bota ovo de chocolate, para você desviar os olhos do Cordeiro de Deus sacrificado na cruz, do preço que Deus pagou pela nossa salvação, pela sua cura, pela sua libertação, para destruir a obra do diabo na sua vida. O preço foi pago, mas começou com a encarnação. Passou pela vida dele sem pecado. E agora, a cruz, o sangue derramado. A Bíblia Sagrada diz, nós fomos comprados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Diga quem está ao seu lado, diga, o preço foi pago. Você pode dizer amém por isso? Amém. Deixa eu te contar uma história aqui para ajudar você a entender, o preço foi pago. Um sujeito, ele alimentou a expectativa durante anos de se mudar para a América, para o outro lado do continente. E ele tinha um amigo que morava lá, só que ele não tinha dinheiro para se mudar para lá. Aí o que ele fez? Ele foi economizando, se sacrificando, juntando dinheiro, se privando de muitas coisas,
para poder juntar o dinheiro. Comprou a passagem. E o dinheiro não era muito, ele só podia comprar passagem de navio. Não dava para ir de avião. Só que a viagem de navio demorava semanas. Então ele comprou a passagem, embarcou. Aí ele pensou, antes de embarcar, ele falou, puxa, vai demorar 2 semanas. Eu vou fazer aqui, preparar umas farofas aqui. Era baiano ele, tá? Preparou umas farofas lá, uns negócios lá. E aí, embarcou. Está todo feliz no navio, o balanço do navio, aquela alegria, poxa, e tal, e todo dia ele ia lá na farofinha, tomava água, aquilo inflamava no bucho, mas aí estou chegando, estou realizando meu sonho. Aí aconteceu um imprevisto, o navio deu problema no trajeto e demorou 2 semanas a mais do que o previsto. Vai vendo, a farofa acabou. E aí ele está lá no camarim, ele pensa, meu Deus, e um dia sem comer nada. E aí do quartinho que ele estava, tinha uma janelinha que ele olhava e via o restaurante lá do navio. Todo mundo comendo lá, do bom e do melhor no restaurante. E ele aqui, ó, a barriga estava que estava. Fome. Ele falou, puxa, eu vou morrer de fome, até chegar o dia que chegar o navio lá. Aí ele teve uma ideia, ele falou assim, já sei, eu vou para o restaurante, vou sentar lá, vou comer de tudo. Aí quando vier me cobrar, eu falo, não tem dinheiro. Pronto. Se quiser. Aí assim ele fez. Foi para o restaurante, sentou, o garçom veio, pois não. Ele pegou o cardápio, falou, eu quero isso, eu quero aquilo. E só pediu coisa boa. Ele falou, não vou pagar mesmo. O garçom trouxe, ele comeu. E de repente, no final, ele chamou o garçom. Ele mesmo chamou o garçom. Ele falou, garçom, por gentileza, é o seguinte. A viagem atrasou. Eu trouxe a farofa para comer, minha farofa acabou. Eu não ia morrer de fome. Aí eu vim aqui e comi mesmo. E é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar. Se você quiser botar eu para lavar prato, tá, eu vou lavar prato, eu vou lavar o navio, eu faço o que for preciso, mas morrer de fome eu não morro não. O garçom ficou assim. Aí o capitão do navio ia passando bem na hora e viu aquela... O capitão falou, o que está acontecendo aqui? Aí o cara explicou, falou, não, eu estava com fome, eu trouxe a farofa acabou, e agora eu não vou morrer de fome, eu comi aqui e não tem dinheiro para pagar. Se quiser botar para lavar prato, lavar banheiro, pode botar, mas de fome eu não vou morrer não. O capitão falou assim, meu amigo, quando você comprou a passagem lá no Brasil, incluso na sua passagem, estavam café da manhã, almoço e janta. Estava tudo pago na sua passagem, tudo pago, rapaz. E você ficou comendo farofa esse tempo todo. Então, por que eu estou te contando essa história aqui? Porque quando você começou essa viagem com Jesus Cristo, a viagem da vida, está tudo pago. Está tudo pago. A sua saúde está paga, a sua libertação está paga, o seu milagre está pago, a sua vitória está paga. Jesus pagou na cruz do Calvário, deu aplauso a ele. Está pago, está pago. É por isso que ele disse, tetelestai, está pago. Está pago. E a bispa completou o ano ontem, a gente teve lá uma comunhão com os pastores ontem à noite, só pastores. E, entre outras coisas, ela disse o seguinte, emocionada, chorando, que a gente conversou isso mais cedo, né? Ela falou que nós estamos aqui na Bahia há 31 anos, né? 31 anos e alguma coisa aqui na Bahia. Nós viemos de Minas para cá. 31 anos! A boa mão do Senhor sobre nós. E uma das coisas que ela lembrou ali, é que 31 anos, tinha vez que tem gente aqui que é desse tempo, que eu pregava todo dia. Quem é do shopping lembra disso, eu pregava 2 cultos por noite, às vezes 3 cultos, às vezes 4 cultos por dia. Todo dia, eu estava lá, de manhã, de tarde, de noite. 2 cultos à noite, terminava um culto 8h30, começava outro. E eu mesmo estou lá. Todo dia a gente estava lá, eu, ela e as 2 crianças. Nós nunca
faltamos um culto porque tivesse doente. Ah, cadê o pastor Daniel? Não, ele está de cama. Eu estou falando 31 anos, eu não estou falando 31 dias não, nem 31 semanas, nem 31 meses. Eu estou falando 31 anos, pela graça de Deus. Nunca teve um dia para dizer assim, não, a filha dele está internada no hospital, eles estão lá com ela. Nunca teve um dia da gente faltar na agenda, no culto, da pregação, porque foi abatido por uma enfermidade. Eu falo isso não para exaltação nossa. Eu estou te contando isso porque isso é fundamento da fé cristã. Ele pagou o preço, a viagem da sua vida. O perdão do pecado está pago. A sua saúde está paga ali. A vitória sobre o demônio está paga. É por isso que eu falo, Satanás, sai. Você tem que sair. Por quê? Porque eu sei que está pago. A minha vitória sobre o diabo está paga. Vocês compreendem o que eu estou falando? Está difícil, não? Então o cara louvou a Deus ontem chorando. Eu falei, glória a Deus. Quantos anos? E todo dia, e na obra, e aqui, e acolá, e tal. Cadê ele? Não veio. Ah, vai lá, pastor, prega, porque ele não veio, porque está doente. Que está perrengue. Que está tomando sono. Não. Glória a Deus. Louvado seja o Eterno. Que eu aprendi que a minha fé não tem nada a ver com coelho. Minha fé não tem nada a ver com velhinho barbudo. A minha fé só tem a ver com o Cordeiro de Deus que pagou o preço pela minha vida ali na cruz do Calvário. E mais nada. Durma com um barulho desse. Então não estou falando isso para te ofender, mas você está vindo de uma modalidade de crença que de repente, e talvez você ainda tenha um resquício daquela modalidade de crença. Não. Libertação total. Primeiro fundamento, ele veio em carne. Segundo fundamento, ele viveu sem pecado. Terceiro fundamento, que ele morreu na cruz, ele pagou o preço. O Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz, derramou o sangue, inocente. Glória a Deus. Quarto fundamento da fé cristã. Quando eu digo fundamento, é alicerce. Sem isso, a casa cai. Sem isso, você balança, você fragiliza. Quando eu digo fundamento, é porque você vai suportar, haja o que houver, venha o que vier. Entendeu? Você vai estar ali firmado na rocha, no fundamento. Quarto fundamento, o túmulo vazio. Porque se ele tivesse vindo em carne, está tudo certo. Se ele tivesse vivido sem pecado, está tudo certo. Se ele tivesse morrido na cruz, está tudo certo. Mas se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. É o que o apóstolo Paulo diz. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então a nossa fé está com a pólvora molhada. Não funciona. Está com a pólvora molhada. Então, pode ter vindo em carne, amém. Pode ter vivido sem pecado, glória a Deus. Pode ter morrido na cruz, derramou sangue inocente na cruz, mas se ele tivesse sido sepultado e permanecido lá na sepultura, aí a nossa fé não teria resultado. Não haveria salvação, não haveria cura, não haveria libertação, não haveria nova possibilidade de vida nova para ninguém, para nenhum de nós. Mas glória a Deus, que a Bíblia Sagrada diz que ele foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Para quem nunca leu a Bíblia toda, os evangelhos diz que os sacerdotes ali que queriam anular esse fundamento, a propagação desse fundamento da ressurreição, eles chamaram os soldados que foram colocados ali em volta do túmulo. Nós tivemos lá em Israel, no túmulo, lá no jardim do túmulo. Meu Deus, isso é um sonho. Aí, lá tem uma plaquinha escrita assim, ó, ele não está aqui, ele ressuscitou. Escrito em inglês, entendeu? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, os sacerdotes chamaram os soldados que eram guardas lá do túmulo, porque o assunto que tinha, a profecia, era que ele ressuscitaria.
Aí eles pensaram o seguinte: esses cristãos, esses seguidores desse Jesus, eles vão armar eles vão vir de noite, roubar o corpo dele e depois vão sair dizendo que ele ressuscitou. Então o que nós vamos fazer? Vamos impedir essa trama, esse engodo. Aí chamaram os soldados e deram dinheiro. Propina existe desde os dias da Bíblia. Propinol. Aí deram propinol para o soldado. Falaram: se por acaso, entendeu? Vocês vão dizer que eles roubaram o corpo. Vocês vão dizer que o corpo foi levado por eles para poder acabar com esse negócio de ressurreição. Só que não. A ressurreição dele é fundamento. A ressurreição dele é alicerce da nossa crença, da nossa fé. E eu digo a você, ele veio em carne, ele viveu sem pecado, ele morreu na cruz, derramou sangue inocente, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E ele está vivo. A Bíblia Sagrada diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas depois da ressurreição. Mais de 500 pessoas viram ele ressurreto. Amém? O Tomé, que é aquele que, quando recebeu a notícia da ressurreição, falou: não acredito, isso é conversa. Ele passou 3 anos e meio com Jesus e agora está duvidando do quinto fundamento. Está duvidando da ressurreição. Ele falou: eu não acredito. Aí Jesus apareceu novamente e falou: Tomé, vem aqui. Vem aqui. Coloca aqui o seu dedo na ferida. Coloca do meu lado aqui a sua mão. Aí Tomé veio, se ajoelhou e falou: Senhor meu e Deus meu. Fundamento da fé cristã inclui a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Vou te passar o quinto fundamento. Quem quer saber? Eu vou falar só domingo de manhã. Não, vou falar agora, tá? Mas eu quero encorajar você a vir domingo de manhã. Sabe por quê? O quinto fundamento é o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o ajudador. Eu vou enviar o consolador, eu vou enviar o advogado, eu vou enviar o amigo, eu vou enviar o professor, eu vou enviar o guia, eu vou enviar o protetor, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o poder. Amém? Então, preste atenção, para terminar. Olha aqui. Se você crê que ele veio em carne, amém. Se você crê que ele viveu sem pecado, amém, isso é fundamento. Se você crê que ele morreu na cruz para te dar a vitória sobre tudo, se você crê que o túmulo está vazio, amém, glória a Deus. Agora, se você não crê na necessidade do Espírito Santo na sua vida, eu vou dizer a você, você pode até ser salvo no final, mas você jamais vai viver a vida cristã vitoriosa. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, porque ele sabia que sem o Espírito Santo ninguém conseguiria. É por isso que tem gente que chuta a cuia, desiste de Deus, desiste da igreja, fala que nada, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, e a pessoa chuta a cuia. Mas quem tem o Espírito Santo, haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, essa pessoa não retrocede. Amém? Ela não recua. Por quê? Porque o Espírito Santo é a força. É a força que eu preciso, é a força que você precisa. Para terminar, antes de nós, ninguém conseguiu sem o Espírito Santo. Nos nossos dias, ninguém consegue sem o Espírito Santo. E depois de nós, ninguém conseguirá sem a ajuda do Espírito Santo. Você vai chutar a cuia, você vai chutar o balde, você vai entregar os betes, você vai jogar a toalha. O Espírito Santo é uma necessidade, é fundamento da fé cristã. Agora, olha aqui para mim. Uma coisa é a pessoa ter o Espírito Santo. Todo crente, toda pessoa que recebe Jesus como Senhor, como Salvador, passa a ter o Espírito Santo. Agora, nem toda pessoa, o Espírito Santo tem ela.
Uma coisa é você ter o Espírito Santo. A outra coisa é o Espírito Santo ter você. Eu não tenho tempo para te explicar isso hoje, tá? Então, o crente recebeu Jesus, ele tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisa ter você para ele te guiar, para ele te iluminar, para ele te orientar, para você ter a vida cristã vitoriosa. É por isso que você tem que participar no domingo de manhã, 8h30 da manhã, a reunião Bom Dia Espírito Santo. Essa é a reunião das igrejas que tem menos frequência. Você sabe por quê? Porque o diabo odeia esse fundamento. Ele odeia. Ele fala, eu vou fazer de tudo para essa pessoa não ir. Eu vou fazer de tudo para essa pessoa estar cansada e nem aguentar levantar da cama para não ir. Eu vou fazer de tudo para essa pessoa nunca participar do Bom Dia Espírito Santo. É a reunião mais importante do nosso ministério. Acredite. Eu vou te falar uma coisa. A caixa d'água da sua casa, uma vez cheia, significa cheia para sempre? Fala para mim, tem alguém aí? Todo dia ela tem que estar enchendo de novo, é ou não é? Eu vou falar outra coisa. O tanque do seu carro, uma vez cheio para sempre? Não, direto você tem que parar na bomba, né? Para poder botar o combustível, né? Então olha aqui para mim, é a mesma coisa. O nosso combustível é o Espírito Santo. Então você vem domingo, aí no outro domingo tem que vir de novo. A caixa d'água da sua casa não está enchendo. O dia que a caixa d'água da sua casa estiver cheia e cheia para sempre, aí eu vou dizer, para de vir na reunião Bom Dia. O dia que o tanque do seu carro cheio para sempre, você está andando e nunca esvazia, aí eu vou dizer, você não precisa vir não. Mas se você quer o combustível para a semana, que hora se inicia? Acredite no que eu estou falando, eu sou profeta de Deus. Você vai precisar do Espírito Santo. Você vai precisar ser abastecida com o Espírito Santo. Então a gente tem inclusive a escola de líderes, de profeta, tudo junto, tá? É reunião de adoração, de rasgar o coração, de derramar a alma perante